Olá, queridos, que a paz seja convosco. Quero deixar um versículo da palavra de Deus no teu coração nesse dia, do nosso devocional. Está lá no Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista aqui, ele faz uma oração a Deus, e se nós formos ler todo esse salmo, ele fala sobre a alma paciente que espera no Senhor, a obediência, que é melhor do que o sacrifício, e ele faz uma oração a Deus, para que livre ele dos males. Mas eu quero me ater aqui a esse primeiro versículo, que diz: esperei com paciência no Senhor, porque é muito difícil, irmãos, nós esperarmos muitas vezes. Nós esperarmos no Senhor, nós esperarmos pelo tempo, de Deus, pelo tempo do cumprimento das palavras de Deus sobre a nossa vida, pelo cumprimento das promessas que o Senhor tem na nossa vida, E aqui o salmista fala, que ele esperou com paciência no Senhor, E a espera tem tanto poder, Às vezes a gente pensa assim que enquanto a gente espera e não consegue ver as promessas de Deus se cumprindo, não está acontecendo nada. Mas enquanto nós esperamos, irmãos, o nosso caráter é trabalhado, o nosso temperamento é trabalhado, é moldado no tempo da espera. Se nós formos olhar pela palavra de Deus, a Bíblia diz que Abraão esperou anos pelo cumprimento da promessa do filho que ia nascer. E nós vemos também dentro dessa mesma palavra dizer assim que Sara tentou atropelar aquele tempo de espera, e colocou a sua serva ali na sua cama para conseguir ter aquele filho que ela tanto desejava, E nós sabemos a história toda que acabou, se complicando a situação ali porque ela quis burlar, aquele tempo de espera, Mas Abraão perseverou, e no tempo certo a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele e ele, Deus deu aquele filho da promessa para ele na velhice, deu esse filho da promessa tão esperado, José esperou tanto tempo, passou pelo poço, foi vendido, foi escravo, foi para a prisão, e em todo esse tempo de espera Deus trabalhou na vida de José. E a gente pode ver José esperando com paciência no Senhor, porque enquanto ele esperava sendo escravo, ele se tornou chefe na casa, do seu Senhor. Por quê? Porque o Senhor via nele algo diferente, via Deus agindo na vida dele através dele. Então, muitas vezes nós como cristãos, no nosso tempo de espera, nós desanimamos, nós não queremos fazer nada para Deus, nós não queremos ajudar ninguém, porque nós estamos tão focados no nosso problema, naquele tempo de espera, que nós não conseguimos olhar muitas vezes as necessidades das pessoas ao nosso redor e não queremos nos envolver com nada na igreja, na obra de Deus, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas nós vemos José ali, enquanto ele esperava com paciência no Senhor, ele fazia tão bem feito, com excelência, tudo que ele fazia, que ele se tornou chefe na casa do Potifar em pouco tempo, de escravo ele se tornou chefe dentro da casa, se tornou mordomo, Por quê? Porque com certeza o Senhor dele via algo diferente nele, via a espera dele no Senhor, via a mansidão, a excelência com que ele fazia as coisas enquanto ele esperava pelo cumprimento das promessas de Deus na vida dele, E nós vemos também quando ele foi para a prisão, que ele tinha todos os motivos do mundo para desanimar, para se revoltar até mesmo com Deus. Ele continuou perseverando, em oração, buscando ao Senhor. Em pouco tempo, ele se tornou líder também lá dentro daquela prisão. Então, assim, ele fazia com excelência tudo o que ele fazia, enquanto ele esperava com paciência no Senhor o cumprimento da promessa. Então, como eu disse no início desse vídeo, a espera tem tanto poder, só que nós ficamos muitas vezes tão focados no alvo lá na frente, naquilo que nós queremos, na promessa que nós queremos que se cumpra, que nós esquecemos de aproveitar o caminho, o tempo do processo, o tempo de espera, e muitas vezes nós não conseguimos ver a mão de Deus agindo nesse tempo de espera, nesse tempo enquanto nós esperamos com paciência no Senhor. Então, Davi
foi, né, ungido rei de Israel e muitos anos depois se tornou rei, né? Mas enquanto ele foi perseguido por Saul, até mesmo quando descobriu que ele seria o novo rei, né? Enquanto ele foi perseguido, em nenhum momento, né, ele se desligou do Senhor, do propósito que ele tinha, né? Ele esperou pacientemente no Senhor até o tempo em que ele foi levado até o trono. Por quê, irmãos? Porque enquanto Davi estava lá no pasto, não sendo visto por ninguém, esperando o tempo de Deus se cumprir na vida dele, a Bíblia diz que ele matava leões, que ele matava urso, né? E ele testemunhou isso um dia para Saul, né? Então, quando Davi estava lá no deserto, lá no meio do pasto, no deserto, ele estava travando guerra que ninguém via, porque antes de Deus levar o homem até o trono, ele permite que nós travamos guerras que ninguém vê, né? Ele permite que a gente passe por situações onde ninguém está vendo, mas Deus está forjando o nosso caráter nesse tempo. Amém? Então, que você fique com essa palavra no teu coração nesse dia, de esperar com paciência no Senhor. Quem sabe você tem esperado há tanto tempo por algo se cumprir na tua vida, que você está tão focado no cumprimento da promessa que você não desfruta do tempo, do trajeto, da espera, né? E muitas vezes não consegue ver a mão de Deus nos pequenos detalhes. Então, que hoje, né, nós possamos olhar para essa palavra e esperar com paciência no Senhor, sabendo, né, que no tempo certo Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Amém? Você fica com essa palavra no teu coração nesse dia. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.